Aleluia. Você está feliz aí, meu irmão? Será que a gente pode ir hoje até mais tarde? Se me dá 5 minutos, quem me dá 5 minutos, levanta a mão. 5, 10, 15, 20. Fiz uns efeitos malucos aí, Eu vou mano. até as 3 horas da manhã. Fez um zoom lentinho, mano. Queridos, eu queria falar hoje a respeito de um homem plantado por Deus na crise, e ele estava em crise também, mas foi muito usado por Deus. Eu queria que você abrisse no livro de Juízes, capítulo 6, para a gente dar uma olhada no que Deus fez na vida de Israel, povo escolhido, e de Gideão. O primeiro versículo, no capítulo 6 do livro de Juízes, a palavra do Senhor diz assim: fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Está escrito isso aí na sua Bíblia também? Sabe, quando Deus me deu essa mensagem, não faz muito tempo, Deus falava ao meu coração a respeito dos homens que Ele usou. E todos os homens que foram usados por Deus na Bíblia, eles eram tão falhos e suscetíveis aos problemas que nós somos hoje. Moisés, Abraão, Gideão, tinham lá as suas crises, os seus medos e as suas inseguranças em aceitarem o que Deus tinha para a vida deles. Mas eles resolveram passar por cima disso e se colocar à disposição de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que não havia nada de diferente na vida desses homens que não haja na sua, em termos de potencial espiritual. O que Deus fez na vida daqueles homens, Ele pode fazer na sua vida também. O medo que Moisés tinha de ser o libertador, nós vamos daqui a pouco ver o medo que Gideão tinha, às vezes os complexos de inferioridade, os problemas que pairavam sobre aqueles homens também estão sobre as nossas vidas. Não somos nós, não é por nossa causa, é por causa de Deus. Deus sonhou conosco. Só que um fato essencial e um passo essencial que você precisa dar para ser um libertador nesse momento, na sua geração, é estar disponível para Deus. Fala para quem está do seu lado, você precisa estar disponível. Israel era um povo escolhido por Deus. Israel era um povo que já havia sido liberto de Faraó, do Egito. Israel era a menina dos olhos de Deus. E nesse versículo a gente encontra Deus entregando Israel na mão dos inimigos. Sabe, é muito curioso isso. Talvez alguns do povo de Israel que estava ali no meio, eles colocassem a culpa dessa crise, desse problema no diabo. Mas não era um problema do diabo. O problema estava no coração do povo de Israel. Sabe, às vezes a gente é muito místico. Eu conheço irmãos que eles estão em casa, se a janela bate, a porta bate, ele já olha para a janela, estende a mão, te repreendo em nome de Jesus. Irmão, foi o diabo que fechou sua porta. Foi o diabo da sua memória que não lembrou de fechar a porta. A gente coloca tudo sobre Satanás, mas o maior inimigo de você, o seu maior inimigo, é você mesmo. Sabe por quê? Porque
Deus já liberou todas as bênçãos sobre a sua vida, o seu chamado, a autoridade sobre Satanás e seus anjos e sobre o inferno está sobre você. Agora você precisa ser um filho obediente para usar dessa autoridade. Israel estava em desobediência, por isso Deus decide entregar Israel na mão dos seus inimigos. Sabe, eu aprendi que nós cristãos vivemos dois tipos de crise, dois tipos de tempestades nas nossas vidas. A primeira delas é que o profeta Jonas viveu. Se você for estudar a história de Jonas, você descobre que Jonas era um profeta de Deus. Mas Jonas vai em direção a Nínive, declara o juízo de Deus. Então Deus diz para ele: olha, vai lá, e diz que se eles se arrependerem, eu não vou fazer o que eu disse que eu iria. Jonas compra uma briga pessoal com Deus, compra uma passagem de navio e tenta fugir de diante da face de Deus. E a palavra diz que aqueles marinheiros experientes, aqueles homens do mar, acham aquela tempestade tão incomum que eles resolvem tirar a sorte. E a sorte cai justamente sobre quem? Sobre Jonas. Deus expõe a quem Ele ama. Amém? Você entende isso? A exposição de Deus, expor o nosso pecado, nos expor em uma fuga de estar em obediência a Deus. Deus muitas vezes mostra o nosso pecado, nosso erro, mas não faz isso para que você se sinta envergonhado, faz para que você conserte o seu caminho. Eu me lembro quando adolescente, 14, 15 anos, eu não gostava muito de assistir aula. Então eu fazia uma coisa chamada matar aula. Quem sabe o que é matar aula? Se você sabe, é porque você já fez. E sabe, eu já estava pegando gosto por isso. Estava matando aula uma semana. Numa sexta-feira eu fui para a escola, meu pai me deixou na porta. Eu entrei na escola, dei R$10 para o monitor, saí, paguei só o lanche dele, já dando propina. Você tem ideia de como eu precisava de Jesus. E ia para algum lugar. Nesse dia a gente foi para o shopping. Lá no shopping, a primeira pessoa que eu encontro é um diácono da minha igreja. Ele olha para mim e diz: Frederico, meu nome é Frederico, você não deveria estar no colégio, na escola? Eu disse: não, hoje não teve aula. Eu saí, a primeira coisa que aquele homem fez foi ligar para o meu pai. Talvez por isso a Bíblia diz que a gente tem que resistir os diáconos, para que eles fujam de nós. Me entregou mesmo. Eu cheguei em casa, a disciplina já estava armada, fui disciplinado, fui corrigido. Graças a Deus por isso, porque a correção na vida do seu filho, ela gera o caráter de Deus e gera os limites. Mas eu entrava no meu quarto chorando e perguntava para Deus: Senhor, por quê? Eu não posso fazer nada errado. Eu não posso fazer nada que os meus amigos estão fazendo, que o Senhor me expõe, que o Senhor mostre o meu pecado. Hoje eu entendo que Deus fazia isso para me proteger. Hoje eu entendo que Deus fazia isso para gerar em mim o caráter dele. A mesma coisa estava sendo feita com Israel. A mesma coisa foi feita com Jonas. Quando a sorte cai sobre ele, ele reconhece e diz: olha, eu estou fugindo de Deus. E a palavra diz que Jonas pede para ser lançado no mar. Eu parei para pensar, um homem para pedir para ser lançado no mar, em meio a uma tempestade. Ele está literalmente cometendo suicídio, não é verdade? Ele não sabia que um peixe grande iria engolir ele e ele teria uma oportunidade de vida. Ele descobriu isso depois que ele caiu no mar. Mas quando pede para ser lançado no mar, o profeta está pedindo para morrer. Sabe o que isso significa? Não adianta ser profeta, ter passado maravilhoso com Deus,
e no hoje não ouvir a voz do Senhor. E todas as vezes que nós não ouvimos a voz de Deus, o nosso chamado vai morrer. E um desejo de morte começa a tomar conta do nosso coração. Morte espiritual, morte física. E o segundo tipo de tempestade que um cristão enfrenta é aquela que Jesus enfrentou quando estava exercendo seu ministério. A palavra diz que ele entra no barco para ir de uma cidade a outra, e ele vai dormir. Os discípulos estão ali desesperados. Pedro era um homem do mar, todo mundo fica desesperado, e eles vão à procura de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava onde? Jesus estava dormindo. Sabe o que isso significa? Se você caminhar no centro da vontade de Deus para a sua vida, você vai viver crises. Diga para quem está do seu lado, você vai viver crises. Então, pastor, se eu em pecado ou em santidade vou viver crises, qual é a diferença? Quando você está no centro da vontade de Deus, mesmo na crise, Deus vai te dar paz para dormir. Deus vai te fazer dormir no meio da tempestade. A palavra de Deus fala de uma paz que excede todo entendimento. É aquele tipo de situação em que as pessoas vão chegar para você e vão dizer: como que você está em paz? Qual foi o remédio que você tomou para a ansiedade? O que foi que aconteceu contigo? Será que você não está vendo esse problemão ao teu redor? Você vai ter a autoridade de olhar para essa pessoa e dizer: eu estou vendo, mas antes de olhar para o tamanho desse problema, eu reconheço o tamanho do meu Deus, e o meu Deus é muito maior do que esse problema. Isso te dá tranquilidade. Olha o que aconteceu no verso 2 de Juízes, capítulo 6. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos seus inimigos, os midianitas, covas, diga comigo, covas, cavernas e fortificações. Sabe quem é que faz cova, caverna e fortificação? Quem está morrendo de medo. E é incrível como o povo de Israel, escolhido por Deus, eles conheciam a Deus. Os pais desse povo aqui já haviam vivenciado e contado milagres gigantescos a eles, mas agora eles estavam com medo. Sabe por quê? Porque faltava intimidade com Deus. E você só tem medo quando você não tem confiança, e você só não confia quando você não conhece. Eu não confio em quem eu não conheço, não é verdade? Se alguém chegar para você e disser: irmão, me empresta R$200, você vai olhar para ele, você não conhece ele, vai, irmão, vou orar. Você vai lembrar do que eu preguei ontem, né? Dinheiro, livro e CD não se empresta para irmão de igreja, a gente dá. Porque se você emprestar, você nunca mais vai ver na sua vida também. Não dê e libere seu coração. Mas esse povo escolhido, um povo especial, estava agora morrendo de medo, porque havia perdido a confiança. Fizeram covas, buracos para se esconder. Sabe, um povo especial. Lá no Maranhão há um nome muito forte, politicamente, resolve muita coisa esse nome lá. Chama Sarney. Eu estudei com alguns dos netos do José Sarney. Eu me lembro que a gente andava junto, e ele já tinha um carro com 16, 17 anos, já vinha dirigindo por lá. Policial, eu imagino o policial parando, o neto do José Sarney, pegando a identidade, olhando assim: não, tudo bem, pode ir. Dá até medo, né? Tem uma história do Papa. O Papa Tadinho até desistiu de ser Papa. Deus abençoe a vida dele, que ele seja pastor agora, seja um homem de Deus. Mas o Papa estava apressado para rezar a missa.
Ele estava sozinho na van, ele chega para o motorista da van e diz: deixa que eu vou dirigindo. O motorista olha para ele e diz: olha, sua santidade, eu acho melhor não, acho melhor eu dirigir, eu fui contratado para isso. Vou ser demitido se pegar o senhor dirigindo. Meu filho, respeite a minha autoridade, eu vou dirigindo a van, tem que chegar correndo lá. E o papo acelera um pouquinho mais. A polícia para ele, para a van, toda escura, fumê. O capitão da polícia olha, pede o documento do carro, a identidade, liga para o patrão dele, diz: olha, meu comandante, eu estou com uma situação seríssima. O que foi, meu filho? A gente pegou alguém muito grande, muito importante aqui, prendeu o carro. Mas quem é? Eu ainda não vi quem está atrás, mas para o senhor ter ideia, o motorista dele é o Papa. O cara era importante. Mesma situação de Israel. Israel tinha um Deus, que é o Deus acima de todos. Não há nome maior do que o nome do nosso Criador, nem poder maior do que o poder do nosso Deus. Mas quando você perde a revelação de quem Deus é, você começa a ter medo e perde a confiança em Deus. E por causa disso, mesmo escondidos, mesmo em cavernas e fortificações, todas as vezes que Israel semeava, os seus inimigos, midianitas e amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Essa é a situação de Israel: sem comida, sem mantimento, sem paz, sem bois, sem ovelhas, sem nada. Israel havia perdido a cobertura do Deus Todo-Poderoso sobre eles. Não havia perdido o amor, porque Deus sempre nos ama. Deus sempre vai te amar, apesar das suas decisões. Mas Deus faz acepção de atitudes. E quando você faz escolhas contrárias às escolhas de Deus para a sua vida, você sai de debaixo da cobertura. Quando você sai de debaixo da cobertura, você está suscetível a qualquer ataque. Então só sobrou uma coisa para Israel fazer. E no verso 6 eles fazem. Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Os filhos de Israel chegaram ao limite da dor, e só por isso eles clamavam ao Senhor. Porque antes disso, quando estava tudo bem, quando eles tinham bois, jumentos, ovelhas, mantimento, eles estavam adorando a outros deuses. Meu irmão é pastor e escritor de livros também, chama Rodrigo. E num dos livros dele ele diz que Deus tem uma voz, e que a voz de Deus tem um volume. Você sabe quando você quer aumentar o som do seu carro, você vai naquele botão volume e roda ele. A voz de Deus tem um volume na nossa vida, e o volume da voz de Deus na nossa vida é o sofrimento. Se você parar para pensar bem, isso é uma verdade. Muitas vezes Deus fala conosco, nos dá direções, nos diz: olha, não vai por aí, não faz isso. E a gente, igual criança, faz aquele famoso ouvido de mercador. Já ouviu essa expressão, ouvido de mercador? Meu avô falava muito isso. Eu tenho um filho com 2 anos de idade, e há mais ou menos uns 6 meses atrás ele estava numa fase meio Israel, sabe? Eu dizia as coisas para ele: não faça isso. Ele ia fazendo, e com o ouvidinho assim, como quem estava me ouvindo, eu dizia: não faça, não faça, vou ter que te ensinar sobre o juízo, meu filho. E ele fazia. E o juízo lá em casa é um chinelo 43 que eu uso, Havaianas, as originais. Eu disse: se você der mais um passo em desobediência, você vai se corrigir. Por umas 3, 4 vezes eu precisei
fazer com que ele sofresse essa correção. Hoje, quando eu digo não faz, ele pode sentar no chão, pode chorar, mas ele não faz. Sabe, às vezes a gente parece criança com ele. Deus fala para a gente: não faz, não vá por aí, mude isso, mude aquilo, e a gente vai caminhando com a mesma vida, com as mesmas atitudes, como uma criança, até que Deus decide aumentar o volume da voz dele na nossa vida. Fala para o teu vizinho: vizinho, ouça Deus baixinho, é melhor do que ele aumentar o volume. E sabe quando que você não precisa ser alto para você ouvir e entender? Quando você está em intimidade, quando você está pertinho de alguém, não é verdade? Quando eu estou jantando com a minha esposa, pertinho dela, eu não preciso gritar, eu posso falar baixinho, ela vai me ouvir. Mesma coisa na presença de Deus. Que Deus não precise gritar ou levantar a voz para que você ouça o comando dele para a sua vida, mas que você esteja tão próximo de Deus que ele não precisa nem falar, você vai entender as intenções de Deus para a sua vida. E só o que pode gerar isso na vida de um cristão é a intimidade. O bom de Deus, o maravilhoso do nosso Deus, é que faz parte dele ser amoroso e responder ao clamor sincero. Então não importa a sua situação, assim como Israel estava completamente devastada, quando Deus ouve um clamor sincero, Deus responde. No verso 7 a palavra diz que, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos devolvi a vossa terra. E disse também: eu sou o Senhor vosso Deus, não tenham medo dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Isso significa que, por mais amado que você seja por Deus, por mais especial que você seja para Deus nessa noite, se você não ouve a voz de Deus, se você não pratica aquilo que Deus designou para a sua vida, tudo isso perde o poder sobre a sua vida. Porque Deus trabalha com algo chamado de livre-arbítrio. Ele te ama, Ele quer que você seja uma bênção, Ele quer que o seu casamento seja o melhor casamento de todos, que os seus filhos sejam uma bênção, que você seja próspero em todos os aspectos da sua vida. Ele quer, mas e você também quer isso? Se desejamos isso, precisamos entender que Deus trabalha com princípios. Então nós precisamos nos submeter aos princípios de Deus. Aí a bênção nos alcança. Uma vez o meu pai me disse, meu pai pastor também disse: Fred, Deus quebra você, mas não quebra os princípios dele. Diga isso para quem está do seu lado: Deus te quebra, irmão, mas não quebra os princípios dele. Isso é muito sério, muito sério, porque nós somos pais tendenciosos. A gente ama tanto os nossos filhos, que às vezes a gente até quebra um pouquinho os nossos princípios e abre uma exceção. Mas Deus não. Deus é um Pai amoroso, Deus é o próprio amor. A Bíblia diz que Ele nos amou tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse é o reflexo do amor de Deus. Mas também temos um Deus que é Senhor, que é juiz sobre as nossas vidas,
que estabeleceu princípios. Deus diz: olha, há uma bênção para você. Essa vida feliz que você tanto clama, ela está aqui disponível. Mas antes de você chegar nela, existe uma série de princípios pelos quais você precisa se submeter. É isso que a igreja precisa entender. Eu fico às vezes com medo do evangelho que está sendo pregado na nossa nação. As igrejas que mais crescem são as que menos trabalham com discipulado. Algumas igrejas só fazem promessa de prosperidade: vem para cá, se você está de Chevette, você vai sair daqui de Ômega CD. Vem para cá, que se sua vida está ruim, vai melhorar, vai melhorar. Amém. Eu creio na prosperidade de Deus. Mas antes dessa prosperidade, há um caminho de redenção e um caminho de cura. E essa cura, ela vem sobre nós através do discipulado. Quem aqui tem um discipulador sobre a sua vida? Se você não tem, você precisa urgentemente identificar alguém sobre a sua vida para ser o seu discipulador, o seu pastor, o seu líder de célula. Todos nós precisamos de alguém do nosso lado, um mentor, alguém mais experiente, que possa nos ensinar, nos corrigir. Olha, meu pai, ele é filho de fazendeiro. Meu avô era um fazendeiro meio coronel, numa cidade pequenininha do Maranhão chamada Lago da Pega, que até alguns anos atrás era chamada de Lago da Bala. Aí você entende o nível do negócio. Eu tinha uma parte dos primos do meu pai, uma linhagem da família chamada de catimbeiros, que eram pistoleiros. Eles matavam facinho. Facinho eles matavam alguém. As histórias do interior, elas são muitas. Eu lembro quando eu era pré-adolescente, ia brincar, as pessoas olhavam: olha ali o neto do Turico Arraes, o filho do Joaquim. Eu queria comprar bombom, tem gente até que me dava bombom. Eu achava maravilhoso, não sabia que era medo dos meus de pistoleiro. O meu pai, por muitas vezes, foi muito duro comigo. E eu não conseguia entender isso, eu achava que ele era duro demais. Mas hoje, já homem formado, pai de 2 filhos, também casado, eu entendo que essa dureza que eu achava com o pai, com os princípios, com a honestidade, com coisas seríssimas, era apenas zelo por mim. Meu pai, por ser mais velho, mais experiente, sabia que esse mundo era tenebroso, que esse mundo é mau, que nessa vida as pessoas que prosperam, primeiro, elas são homens de Deus, segundo, são pessoas de princípios. Diga para quem está do seu lado: você precisa ter alguém sobre você. Você precisa ser um homem de Deus. Você precisa ser um homem de princípios. São coisas que vão te levar a alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus diz para Israel: olha, Israel, eu sou o mesmo Deus dos pais de vocês. Eu continuo aqui no mesmo lugar, querendo abençoar vocês, prosperar vocês, mas vocês não têm me dado ouvidos. E não adianta estar dentro da igreja, não adianta saber cantar as canções do momento, dos evangélicos, não adianta nem ter esse título e dizer: olha, eu sou evangélico. Porque no Brasil hoje cresce uma classe chamada evangélicos não praticantes, o que é muito perigoso. Pessoas que querem se congregar pela televisão, é porque não tem nenhum irmão do lado chato para perturbar, não precisa dar oferta, o irmão liga a televisão lá e está na igreja. A gente precisa ter cuidado com isso. Nosso Deus é um Deus de princípio, e Deus diz: olha, eu sou o mesmo Deus. Mas o caminho da felicidade em Deus é um caminho de submissão. Então, olha o que acontece. No verso 11: o anjo do Senhor se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra,
pertencia a Joás a Bezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para se pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Que bênção, né? A gente fica até animado. Poxa, Deus dizendo a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Um anjo do Senhor ali. Só que se você ler o versículo anterior, você vai ver que Gideão era um medroso. Gideão estava malhando trigo no lagar para se pôr a salvo dos midianitas, para ser confundido com qualquer um guerreiro poderoso, um homem valente, fazendo qualquer coisa para ser confundido com o fraco, porque estava morrendo de medo, estava ofendido com Deus, não tinha revelação de quem ele era em Deus. Muitos de nós sofremos por muitos anos, estando diante da bênção, simplesmente por nos olharmos menores do que somos em Deus. Todo homem de Deus luta com isso, sabe? Deus fala: olha, eu vou te usar. Como que você vai me usar? Você não está vendo quem eu sou? A gente quer provar para Deus que a gente é fraco. Mas sabe, Deus não te vê como você está aí agora. Deus te vê como você será nas mãos dele. Amém. Aleluia. E aí Deus chega para Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Eu fui pesquisar o significado do nome Gideão. Você sabe o que significa o nome Gideão? Significa homem valente, guerreiro poderoso. Deus chama Gideão exatamente pela essência de quem ele é. Deus vê um fraco escondido, medroso, correndo de ajudar todo mundo, ele correndo, para ver se ele salva pelo menos a cabeça dele. Chega para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Sabe, antigamente o nome dizia muito sobre uma pessoa. Jacó foi perseguido por um destino que foi colocado sobre a vida dele ainda bebezinho. Você já imaginou nisso? Jacó significa o quê? Ladrão, usurpador, mau caráter, mandrake, tudo de ruim. Eu fico imaginando Jacó nascendo, o pai de Jacó, os tios ali ao redor, pegando aquela criança e olhando: eu vou chamar esse menino de ladrão. Olha que bonitinho, é o meu mau caráter. Você imagina isso? Colocaram o nome dele, ele era um bebê ainda, mas aquele destino foi traçado sobre ele, e ele lutou a vida toda contra aquilo, até o dia que ele passa tudo no vale de Jaboque, decide lutar com Deus, para que a vida dele fosse realmente transformada. O meu nome é Frederico. Vou dizer o meu nome todo, você não fala para ninguém, tá? Nem rir, não pode rir. Frederico Augusto Aranha Reis e Silva Santos. Já perdoei minha mãe já. Eu gosto de dizer que eu acho que ela era fã de novela mexicana. Tem sempre aquele Frederico Augusto, né? Mas eu fui pesquisar o significado do meu nome. Significa promovedor da paz. Eu achei isso tão interessante que eu abracei isso na minha vida. Senhor Deus, se ainda bebê, o Senhor permitiu que o meu nome fosse promovedor da paz. Então eu quero morrer promovendo a paz. Eu quero por toda a minha vida cumprir esse chamado. E Gideão, mesmo correndo do chamado dele, mesmo escondido e frustrado com a situação de Israel, na sua essência havia um guerreiro poderoso. Sabe o que isso significa, irmão? Não importa a maneira que você entrou aqui nessa noite, se você entrou desestimulado, decepcionado com a igreja no geral, triste com liderança, sabe, se você já foi mais envolvido na igreja e hoje não se envolve mais porque já teve problema com líderes,
você decidiu se trancar e construir muros na sua frente, fazer covas para você, e ser um crente mais escondido. Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus te alcançou nessa noite, e que Ele vê no seu coração um guerreiro valente, um homem e uma mulher poderosa, que serão usados nessa geração, nesse exato momento de crise na nossa nação, porque o mundo hoje vive uma crise. Israel estava em crise, nosso mundo também está em crise. Estamos lutando por princípios morais. Hoje a maioria dos pastores luta para defender pelo menos a liberdade de se ler a Bíblia, de se ter a Bíblia, porque há um tempo atrás um grupo de homossexuais queria até tirar uma parte da Bíblia. E a gente luta para manter aquilo que o nosso Deus deixou aqui, e que tem transformado tantas vidas e tantas famílias. Sabe, nós precisamos ser essa geração de Gideão. Você não nasceu por acaso, por coincidência. Deus não te plantou aqui para que você apenas nascesse, crescesse, frutificasse e morresse, não, porque você não é plano. Há um chamado na sua vida de ser agente transformador. Você vai ser profeta na vida de alguém. A gente fala de ser usado por Deus, e a nossa mente projeta um grande homem de Deus na frente de multidões. Mas às vezes o teu chamado pode ser profeta de Deus na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida dos seus pais. Ganhar essas pessoas, impactar essas pessoas com o Evangelho. Ser Gideão aonde Deus te plantou. E olha, Gideão é chamado de homem valente. No verso 3, olha a resposta dele para Deus: ai, Senhor meu. Diga comigo: ai. Não, está desanimado esse ai, gente. Ai, Senhor meu. Você sabe o que significa ai no hebraico? Significa ai. Verdade. Gideão estava profundamente ofendido com Deus. Então vamos ver essa ofensa aqui. Ó. Primeira coisa que ele diz para o anjo é: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Gideão estava escondido, fugindo do seu chamado e ofendido com Deus. Essa é uma tendência de todo mundo que está distante de Deus. As pessoas que perdem a comunhão com Deus, elas são muito fáceis de ofender, e elas estão sempre na defensiva. Eu sei disso porque eu sou pastor. Eu cuido de mais ou menos umas 800 pessoas, são 100 células, cada célula a gente conta aí 10 pessoas. A primeira coisa que o irmão faz, pelo menos lá, quando a gente está cuidando deles, quando ele começa a se afastar de Deus, ele muda de culto. Ele não quer mais o culto da noite, porque ele vai ser encontrado, porque vai perguntar como ele está. Então a nossa igreja tem um culto de manhã. Não é cedo. Pastor nenhum quer acordar cedo, os líderes trabalharam a semana toda, só vão no culto da noite. Então começa a procurar o irmão, não vejo mais. Não estou dizendo que você que vem no culto de manhã está ofendido, não. Fica na paz. Eu estou falando dos meus discípulos. E aí eu pergunto para o líder: cadê o irmão fulano, pastor? Não vem à noite não, já veio do culto de manhã. Aí eu já penso, tem coisa aí. Segunda coisa, quando eu procuro o irmão para conversar, ele está revoltado com a igreja. E ele já está cheio de versículo para se defender, e para dizer que é isso, que é aquilo. Quando nós perdemos o vínculo com Deus e a comunhão com Deus, nós automaticamente queremos quebrar a comunhão com a igreja. E sabe, Gideão estava ofendido. Deus diz para ele: aí, guerreiro valente, homem poderoso, escondido. Ele diz: o Senhor está dizendo que o Senhor é conosco?
Será que o Senhor não está vendo essa desgraça toda aí não? As crianças com fome, os nossos animais todos foram roubados, nossa colheita foi estragada, estamos sendo devastados, mortos pelos nossos inimigos. Como é que o Senhor vem dizer que o Senhor é conosco? Eu me lembro de um e-mail que eu recebi, de uma reportagem que a filha do Billy Graham participou, numa entrevista para um programa americano, tipo Jay Leno, David Letterman, que trabalham no mesmo formato do Jô Soares. E ela ali conversando, falando das cruzadas do pai, um daqueles intelectuais disse para ela: muito bonito isso que a gente está vendo, olha, esse teu Deus é lindo mesmo. Mas eu queria te fazer uma pergunta: onde estava esse Deus quando um adolescente entrou na escola dele e matou metade dos amiguinhos, professora, com arma de fogo? Aonde estava esse Deus quando veio aquela onda gigante chamada de tsunami e matou milhares de inocentes? Aonde estava esse Deus tão bom que você está falando, está aí? Ela disse: olha, senhor, nas escolas americanas foi proibida a Bíblia, não se pode mais orar, perigoso até ser preso se você ficar evangelizando dentro de uma escola. Coisa muito séria lá, porque diz respeito à liberdade religiosa. Por isso eles preferiram fechar as portas para Deus, porque senão teriam que abrir para todos. A Indonésia por muitos anos foi palco de orgias, de prostituição infantil, e muitas coisas desse tipo. Ela não quis se referir a um juízo, dizer que Deus fez isso porque o povo era pecador, porque a tragédia acontece. Mas ela disse: a gente tira Deus das nossas escolas, a gente tira Deus das nossas vidas, e agora você me pergunta onde Deus está? Deus está justamente onde nós temos colocado, fora da nossa nação, fora das nossas vidas. E foi essa exata pergunta que Gideão faz para o anjo: cadê o Senhor? Cadê o Deus maravilhoso que eu conheço, que os meus pais diziam? O anjo tinha que dizer para ele assim: vocês abandonaram esse Deus, vocês abraçaram outros deuses, vocês excluíram o Deus de Israel, preferiram outros deuses. E agora vocês perguntam onde Deus está? Deus saiu de perto de Israel. E aí, no verso 14, o Senhor se vira para ele. Eu costumo dizer que Deus tem senso de humor. Olha para Gideão e diz: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Eu te pergunto, igreja, que força é essa? Que força é essa no coração de um medroso, de um ofendido, de um escondido? Que força é essa que Deus estava vendo, que nem Gideão conseguia ver nele? Sabe, é a força do amor de Deus. Deus passava por cima de todas essas ofensas e via Gideão como uma criança teimosa, mas que era muito amada pelo Pai. Então olha para ele e diz: olha, vai nessa tua força, há força dentro de você. Diga isso para quem está do seu lado: existe força plantada por Deus em você. Existem coisas grandiosas em você. E aí, novamente, no verso 15, Gideão diz: ai, Senhor meu, eita homem murmurador, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Israel agora, que já expôs a sua ofensa, ele expõe as suas desculpas e as suas limitações ao Senhor. Ele diz: beleza, o Senhor está aqui, o Senhor quer nos ajudar, beleza, mas como que eu vou ser usado nisso? Minha família é mais pobre,
E eu menor na casa de meu pai. Sabe o que eu descobri? Que Deus não está se importando com as nossas desculpas. Deus não quer ouvir as suas desculpas. Deus quer apenas que você esteja disponível e creia no projeto que Ele tem para a sua vida. E a gente, por muitas vezes, quer ajudar a Deus. E a gente pensa, poxa, se eu fosse alguém formado em direito, com MBA, especialização, com uma oratória maravilhosa, com um seminário teológico poderoso lá nos Estados Unidos, se o Benihim colocasse a mão na minha cabeça, eu realmente ia ser um grande homem de Deus. Mas Deus, eu não tenho nada disso, nem dinheiro eu tenho, eu sou liso. Irmão, se eu for te falar de verdade, minha situação quando eu iniciei o ministério era muito parecida com a de Gideão. Eu era liso. Pense um homem quebrado, sem dinheiro. Era o pastor Fred Arras. Lá no Maranhão, São Luís, terra distante, discriminada por muitos outros estados. Eu lembro que eu chegava numa cidade como Curitiba, por exemplo, para ministrar. A primeira coisa que o pastor me perguntava se eu cantava reggae. Teve um que um dia perguntou se eu tinha ido de jumento. Para rir, né? Ele veio depois disso. Já veio na bênção. Eu vou tirar de salário dele isso aí. Vocês vão? Pode deixar. Se eu tinha ido de jumento ministrar. Sabe, eu decidi na minha vida abraçar o que Deus tem para mim. Eu entendo que quanto pior, quanto mais difícil for para o outro, melhor é para Deus. Sabe por quê? Porque hoje eu posso dizer que Deus tem me usado, a minha vida, a vida da minha esposa, da nossa igreja local, com 100 células hoje. Já fomos 2 vezes à Europa. Estivemos ano passado na Argentina, em Montevidéu, realizando cultos que começavam às 7h30 da noite, terminavam às 3 da manhã. Deus tem nos levado às nações, não por quem eu sou, não pelo que eu tenho, mas pela minha disponibilidade. Deus pode fazer o mesmo contigo. Você não precisa ser o mais rico de todos. Você não precisa ter 1 milhão na sua conta. Você só precisa sonhar com Deus. Quanto custa o seu sonho para Deus? De quanto você precisa em reais para realizar aquilo que você sonhou no seu coração? 100 mil, 200, 1 milhão? Para Deus, irmão, é tudo papel. Para Deus não há diferença. Ele é o dono de todo ouro e toda prata. A diferença é no coração do homem. Alguns de nós se corromperiam com 10 mil reais. Outros nunca adorariam dinheiro, ainda com 10, 20 milhões. E Deus está à procura destes, daqueles que descobriram que nessa terra não há nenhum tesouro maior do que a comunhão com o Espírito Santo de Deus. O anjo olha para ele, no verso 16, e diz: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Deus diz para ele assim: Gideão, você está focando na coisa errada. Você está falando de dinheiro, você está falando de influência da sua família. Não é isso não. É já que eu sou contigo. O que faz diferença na vida de um homem é se Deus é com ele ou não. É se esse homem caminha em sintonia com Deus, em comunhão com Deus, ou não. Para um homem que está em comunhão com Deus, um exército inteiro de inimigos oprimindo, Deus transforma num homem só fraquinho. Para um homem que não está em comunhão com Deus, que tem dinheiro, que tem influência, que é de uma família importante, e pode ter todo o dinheiro do mundo, as coisas continuarão difíceis, porque quem abate, quem derruba e quem exalta é o nosso Deus.
Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, eu quero que você entenda nessa noite que há um chamado parecido com o de Gideão sobre a sua vida. Talvez você não vá ser o libertador de uma nação inteira, ou um grande avivalista como o Reinhard Bonk, que tem ganho 8 milhões de pessoas na África. O cara é fenomenal, um grande evangelista. Mas Deus quer que você seja Gideão dentro da sua família, ou dentro da sua casa, ou lá na sua escola, ou no seu trabalho, quando seus amigos estão contando piadas imorais, tentando fazer gracinha com o teu cristianismo. Olha o crente aí, olha o irmão, está dando dinheiro para o pastor. E você caladinho, mas cheio do Espírito Santo, entrando todos os dias ali, com o seu testemunho intacto com Deus. Eu quero te dizer que essas pessoas que hoje brincam com o seu cristianismo, daqui a meses te procurarão pedindo conselho. Comigo foi assim. Quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, muitos dos meus amigos me chamavam de pastorzinho. Eles estavam profetizando na minha vida. Eu lembro que eu encontrei um deles há um tempo atrás. O pai dele é juiz federal, família muito próxima. E ele olhou para mim e disse: Fred, e aí, cara, como é que está a sua vida? Eu disse: está uma bênção. Você continua crente? Eu disse: pior, agora eu sou pastor. O negócio está mais sério agora. É mesmo? Você casou? Casei. Já fazem 8 anos. Tenho 2 filhos. Cara, eu sou um homem muito feliz. Eu disse para ele. Ele olhou para mim e disse: olha, eu já estou na 3ª esposa. Já me separei 2 vezes. Ainda estou lutando para largar a bebida. É difícil para mim, às vezes eu bebo, perco o controle, faço bobagem. Ele quase chorou na minha frente, porque aquele que eu estava vendo na minha frente era o mesmo que eu via há anos atrás, brincando com o meu cristianismo. Só que dessa vez ele disse para mim: me ajuda, eu quero isso que você está vivendo. Como que eu faço? Eu quero isso, eu quero essa felicidade. Sabe, isso pode acontecer contigo. Na verdade, esse é o plano de Deus para a sua vida. Você seja um referencial, que aqueles que te conheceram no passado e que ainda brincam com o teu passado e com a tua decisão por Jesus, possam olhar para você daqui a um ano e dizer: me ajuda, eu quero essa transformação que você está vivendo. Se Jesus é isso, eu quero esse Jesus. Então feche os teus olhos, vamos orar. Ó Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti nessa noite, porque cremos na Tua palavra, sabemos que o Senhor tem chamado um povo dentro de um povo. O Senhor tem chamado das 10 virgens prudentes, e nós queremos ser essa igreja prudente, essa igreja que se preocupa em carregar mais óleo, em ter o Espírito Santo, em esperar o noivo até o final. Eu peço ao Senhor agora que vá no coração de cada irmão nessa noite, que constranja eles no teu chamado para ser libertador nessa nação, para serem gideões. Sabe, você que tem um parente, talvez está hoje pulando carnaval, isso entristece muito seu coração. Você que dentro da sua família precisa de uma revolução, eu quero te convidar aqui, a vir aqui à frente, representando esse familiar seu agora, em nome de Jesus. Venha representando esse familiar. Nós estamos no último dia dessa conferência.
eu quero terminar, fechar com um grande clamor por nossas famílias, por nossa nação. Sabe, nós vivemos tempos parecidos com o tempo de Noé, quando a Bíblia diz que enquanto Deus estava preparando algo e a terra seria destruída, as pessoas estavam bebendo, se casando, festejando, pecando, e o cheiro do pecado subia para Deus de maneira desagradável. Eu tenho certeza que o carnaval incomoda Deus. Eu tenho certeza que o carnaval sobe para Deus como um cheiro desagradável. E todas as vezes que um cheiro desagradável toma conta de um ambiente, só há uma maneira de purificar esse ambiente: é soltando um aromatizador, um bom ar. E as suas orações vão subir para Deus nessa noite como um cheiro suave, como um aroma suave. Fique à vontade, levante a sua voz em favor aos seus familiares, levante a sua voz em favor aos seus irmãos, primos, seu filho de repente, seu marido. Deus tem uma promessa para a igreja, Deus tem uma promessa para nós, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, eu não aceito, Senhor, eu não aceito que os meus parentes padeçam no inferno, eu não aceito isso. Eu não aceito que eles sejam levados e tragados pelo pecado. No nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja em intercessão por nossas famílias. Salva nossas famílias, Deus. Salva as nossas famílias. Salva, transforma, Senhor. Transforma em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre a nossa nação, continua derramando do teu bálsamo, da tua presença. Perdoa os pecados de nossas lideranças espirituais. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia das nossas crianças. Em nome de Jesus, nós amarramos a pedofilia no Brasil. Nós amarramos o adultério. Amarramos a prostituição. Queremos declarar em unidade, Senhor, que o Brasil é do Senhor Jesus, que as nossas famílias são tuas, que os nossos filhos serão homens de Deus. Isso, levanta a tua voz. Deixa o céu ouvir tua oração nessa noite. Se você quer orar no Espírito, ore, levanta a tua voz de oração.
And all again was born. Just Jesus, I and Jesus. There are more than I say. Tu és bom todo o tempo. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Para terminar, vamos cantar essa canção juntos. Vamos
estava sentado, se colocou em pé. Nesse congresso eu trabalhei muito e aprendi muito. O Pai do Senhor. Palavras que vieram tudo direcionadas sem endereço especial, específico para nossas vidas. E pela primeira vez eu ouvi tanto quando o irmão Federais aqui, está aqui ministrando, dentro da visão da palavra de Deus. E quando a gente está na mesma unção, hoje de manhã estava meditando na minha casa, meu Deus do céu, a gente não se conhecia com esse pessoal que chegou, que veio aqui, nesse congresso, nunca tinha, a gente se via só, ouvia foto, no site, a gente não tinha conversado com eles, mas assim, andando com eles esses dias assim, mais de perto, e estava pensando, meu Deus, parece que a gente nasceu no mesmo incubadeira. Mas a gente se conhecia há anos, há séculos e séculos a gente se conhecia. A mesma visão, o mesmo temor de Deus, e a palavra, riqueza de detalhes. Glória a Deus, a irmã Elisa Rosa também foi muito abençoada, o museu foi usado aqui, fomos muito impactados e a honra e a glória é do Senhor. E quando a igreja se levanta, o inimigo se cala. Em nome de Jesus Cristo. Eu não queria apontar vantagem, mas você sabe o que está acontecendo no mundo espiritual dessa cidade. O diabo se calou. Por isso que a gente faz aqui não é sério. É sério mesmo a estrutura do inferno. Não é fácil. E quando você está num congresso como esse, sempre tem muita gente que apanha, tem muita gente que está passando por luta. E não sabe a dimensão da luta que alguns aqui estão enfrentando. Mas o maior é Deus. E que está dando essa luta. Deus se calou. Aleluia! Deus é. Eu tenho pedido para Deus, para que o Senhor trouxe a igreja aqui? Que não pouca do inferno? Para quê? Qual é o propósito, Senhor? Nós estamos orando, oração 24 horas aqui, pedindo uma direção da parte do Senhor. Isso é apenas o começo. Fala para você, irmão, isso é apenas o começo. Amém? Pastor, por favor, vem. A gente quer orar por você. Isso aqui, pastor, desde quarta-feira passada que estão fora de casa. Amanhã estará retornando. E não é fácil abrir mão da família, criança pequena, ministério, enfim, estão aqui. E de alguma forma lavar os pés uns dos outros. Somos gratos, pastor. E gostaria de trazer isso de novo aqui de volta. Então, já comecei a ver a agenda aí da igreja, para a gente trazer você de volta aí, quem sabe a gente possa manter o vínculo juntos aqui. Deixa eu chamar aqui o pastor Mesquita, por favor, vem aqui, o nosso pastor, o nosso ministério aqui, o pastor Mesquita, e o pastor João. Não sei se tem mais algum pastor com a gente aqui, que eu não cheguei a encontrar. Pastor Nuno está aí, vem aqui, pastor Nuno, por favor, e para a gente orar por eles e abençoar a vida deles. Pastor Mesquita, pastor João, pastor Nuno. Alguns pastores hoje tiveram compromisso, nós estamos aqui, mas somos muito gratos ao Senhor. E nós queremos interceder pela vida deles. E amanhã, às 5 horas da manhã, estarão retornando assim para pegar o avião, para voltar para casa. E nós queremos ser gratos para o Senhor, através da vida deles. Pastor Mesquita, ora para o pastor. Vem aqui toda a equipe para a gente orar. Vem aqui no meio, por favor. Deixa eu interceder por vocês. Cadê Isaac? Isaac é. Só que fica Isaac. Glória a Deus. Pastor Mesquita, ora por isso. Bem, graças a Deus, amém, irmãos? É uma benção mesmo, né? Eu cheguei, passado um pouco mais tarde, mas eu uma vigília hoje na igreja, onde deu para ver, deu um compromisso também.
mas ele não me conhece, mas eu o conheço. Ele é muito amigo do Amilcar, né? E o Amilcar é amigo nosso. Tive com o Amilcar ontem, passando pela internet, conversando com o Amilcar, mandou um abraço que tinha depois eu passei na vida em nome de Jesus. E eu tenho certeza aqui que nós vamos abençoar em nome de Jesus, amém, irmãos? Só o fato de não ter o cara na volta na frente aqui, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Amém? A Bíblia diz assim que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu lembro alguns anos atrás, tem pessoa que estava aqui, que o pastor Jesus foi expulso aí da avenida, porque estava ungindo a avenida, irmãos. Você não sabe disso, né? Mas a gente sabe assim que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Você pode direcionar as mãos para cá para te abençoar? Servo de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, na tua presença, eu abençoo a vida do pastor Federais, seu ministério, sua esposa, filhos, esses jovens aqui que estão com ele, Pai. Nós quebramos, Senhor Deus, toda investida do inferno contra esse ministério. Quebramos toda a maldição da primeira, quarta geração, Senhor Deus. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que a Tua palavra venha a ser totalmente, Senhor Deus, usada na vida do Teu servo. Que Ele venha ministrar com muito mais ousadia e timidez. Pai querido, derrama tudo aquilo que Ele pede a Ti, Senhor Deus, porque nós cremos verdadeiramente na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que eles possam seguir viagem em paz, embaixo da Tua potente mão, Senhor Deus, onde a Tua graça, a Tua misericórdia esteja e permaneça com eles. É o que profetizamos, Pai, no Teu santo nome e Te agradecemos. Amém e graças a Ti. Amém? Pastor, obrigado a ele, você ter vindo aqui. E no próximo ano nós teremos outro congresso cada vez mais maior e melhor para a glória do Senhor. Deus abençoe a vida, dá um abraço para seu irmão. Em nome de Jesus, seja uma voz profética, não se cala.